E aí, pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a mais essa sessão incrível de arquitetura de software trazida até vocês pela Forge College. Se você quer dominar o Web3, já sabe, né? Dá um pulo lá em forge.college depois. Bom, hoje a gente chega no momento super empolgante da nossa trilha de Solana, a preparação para o nosso projeto final, o famoso Capstone. Então, bora mergulhar nisso? O nosso foco hoje é planejando e integrando módulos Rust. Pensa comigo rapidinho na construção civil. Imagina tentar erguer um prédio enorme, super complexo, sem uma planta baixa. Pois é, as paredes vão desmoronar, não tem jeito. E aqui na programação com o Rust para Solana, a história é literalmente a mesma. Se você pular direto para o código sem um projeto desenhado, você vai passar horas e horas brigando com aquele inspetor de segurança super chato e pedante, o famoso Borrow Checker do Rust. Sem as fundações prontas, a arquitetura cede e você tem que refazer tudo do zero. Para evitar que o nosso prédio digital venha abaixo, dá uma olhada na nossa planta baixa de hoje. A gente vai passar pelo caos em planejamento, os 3 módulos principais, definindo fronteiras e propriedades, contratos claros e lifetimes e fechar com o plano de integração final. Bora lá? Começando pela nossa sessão número 1, o caos sem planejamento. Vocês lembram que na lição passada a gente falou bastante sobre como debugar os lifetimes e evitar clones desnecessários na memória? Certo? Pois é, acontece que essa higiene de lifetimes no nível micro, ali no detalhe, dita completamente a nossa planta baixa no nível macro. Ou seja, todo aquele esforço silúrgico de manter os escopos curtinhos dentro de uma função se traduz na forma como a gente desenha as fronteiras dos nossos módulos maiores. É basicamente isso. A saúde das suas funções reflete a saúde de toda a sua arquitetura. O que nos leva direto para essa regra de ouro aqui. A gente precisa minimizar os empréstimos mutáveis através das fronteiras dos módulos. É como tentar reformar a cozinha e o banheiro de uma casa ao mesmo tempo, sabe? Compartilhando as mesmas ferramentas e com a mesma tubulação aberta, a chance de dar um vazamento é gigante. Quando a gente cria fronteiras muito claras e decide de antemão onde os dados vão ser alterados, a gente evita aquele pesadelo de ter que reescrever metade do projeto só porque o Borrow Checker resolveu cruzar os braços no meio do caminho. Certo, agora que já sabemos o que não fazer, vamos para a nossa seção 2, os 3 módulos principais. O legal desse slide é que ele mostra nossos módulos como se fossem áreas de um prédio de segurança máxima. Olha só, primeiro a gente tem o módulo Accounts. Ele literalmente é a recepção do prédio. O trabalho dele é só extrair e checar quem está tentando entrar, usando funções tipo a parse_accounts. Aí a gente passa para o módulo State, que é como se fosse o cofre forte. Ele define os tipos, garante as regras e transforma os bytes em algo concreto, com funções como fromBytes. E por fim, o Processor. Esse é o andor da operação, o chão de fábrica, focado 100% na lógica de negócio através da Process_Instruction. E a mágica de verdade acontece justamente quando a gente separa essas responsabilidades de forma bem rigorosa. Vamos dar mais um passo e entender a seção 3, definindo fronteiras e propriedades. Como a gente já sabe muito bem, o Rust é super exigente sobre quem é o dono do dado, o famoso ownership. Aqui no lado esquerdo a gente tem os dados emprestados. Isso rola lá na recepção, no módulo Accounts, o sistema pega uma referência rapidinho só para validar o acesso. Mas, se a gente precisa fazer uma mudança definitiva, aí o jogo muda para os dados possuídos, aqui do lado direito. A gente pega a informação validada, desserializa lá dentro do nosso cofre forte no módulo State e o Rust assume a posse total e exclusiva daquele dado. E por que isso? Porque alterações mutáveis só devem acontecer quando a gente tem posse total. Isso blinda o sistema contra qualquer tipo de conflito. Fica super claro ver como uma transação viaja por esses módulos na Solana, né? Passo 1, extrair e checar tudo lá no Accounts de forma super segura. Passo 2, o módulo State pega o bastão, pega os dados brutos e desserializa tudo, transformando em tipos bem estruturados. E aí no passo 3, o Processor rege a orquestra. Ele pega esse estado limpinho e aplica a lógica de negócio. É uma esteirinha de produção perfeita. O dado começa como um empréstimo temporário e termina num processamento totalmente seguro. E para essa esteira funcionar redondinha, a gente precisa de acordos muito bem definidos, que é o tema da seção 4, contratos claros e lifetimes. Então, o ponto crucial é o seguinte. A base de tudo isso está nas assinaturas de função. Imagina que elas são aquelas cláusulas em negrito num contrato, sabe? Elas criam fronteiras de API super explícitas, que já entregam de cara o que o módulo espera de ownership e de lifetime. Quando você deixa claro ali na assinatura se o dado é só para dar uma olhadinha rápida ou se o módulo precisa da posse total dele para trabalhar, você garante que o compilador não vai chiar. Basicamente, você deixa o Borrow Checker feliz da vida e a sua obra não para.
Dá uma olhada nessas regrinhas de API. É bem simples na prática. As assinaturas, lá no accounts.rs, usam só referências emprestadas, elas não seguram os dados, e isso já corta um monte de gargalos de clonagem na memória. Já no state.rs, a pegada é outra. As assinaturas lá são desenhadas para receber ou devolver um estado que é totalmente possuído por elas, liberando para fazer alterações precisas. E o processor.rs fica ali no meio, como um maestro, só recebendo os resultados já validados do accounts, como referências, e repassando para frente, sem bagunçar o tempo de vida de nada. É muita organização, fala a verdade. Poupa muita dor de cabeça. Com tudo isso mapeado, a gente finalmente chega na seção 5, o plano de integração final. Isso ilustra de forma brilhante como a gente pega uma teoria complexa e transforma num plano prático, passo a passo, antes de encostar no teclado. Antes de sair programando a lógica de negócio, a gente precisa rascunhar alguns entregáveis. O que a gente precisa? Um documento super direto, de no máximo uma página. Lá você anota a lista de arquivos, as assinaturas das funções públicas com aqueles contratos que a gente acabou de ver, quem faz a validação do quê, e, claro, as escolhas de lifetime. Cara, esse documento é literalmente a sua planta baixa assinada pelo engenheiro. Ele garante que tá todo mundo da equipe remando para o mesmo lado, sem o risco de derrubar as paredes lá na frente. E aí vem aquela pergunta essencial. Com o projeto todo prontinho, os limites desenhados e o Doral Checker domado no papel, como a gente efetivamente começa a construir? Qual é o gatilho para transformar esse planejamento num programa rodando de verdade lá na Solana? O próximo passo é colocar a mão na massa, com certeza absoluta do que está fazendo. Isso leva a gente para a nossa próxima fase de estudo, implementando funções centrais em Rust. É lá que a gente vai pegar essas assinaturas parrudas que rascunhamos e preencher a lógica, uma a uma. E olha, vai fluir muito fácil, porque a nossa fundação arquitetônica está consolidada. Pensa bem, se a arquitetura é o que dita o limite do que é possível construir, imagina só o nível do dEP que você vai conseguir levantar agora que domina essas fundações de Rust na Solana. Demais, né? Bom, pessoal, foi fantástico guiar vocês por esse rascunho todo. Lembrando que essa imersão é um recurso trazido a vocês pela Ford College. Para expandir ainda mais seus conhecimentos de Web3, não deixem de acessar Ford College. Um abraço gigante para todo mundo e a gente se vê na próxima.